que você vai fazer para você melhorar e começar a ter mais renda com o biscuit ou começar a ter renda com o biscuit? Você precisa entender que mesmo trabalhando fora, você tem algumas horas vagas do seu dia. Ninguém trabalha 24 horas. Nem dá, né? A gente vai ficar doido. Nem dá. Então, você tem algumas horas vagas do seu dia. Você pode usar essas horas vagas para você se dedicar ao biscuit. Carol, eu trabalho, sei lá, tipo, 8 horas por dia fora, CLT, e eu quero começar a gerar renda com biscuit. Como que eu vou fazer? Gente, se organiza. Faz nos seus horários vagos. É à noite, você modela. À noite você tá na sua casa, você modela, você estuda, você faz um método que vai te poupar tempo e vai te permitir ter esses resultados mais rápido. Na hora do almoço do seu serviço, ao invés, às vezes, de você, sei lá, fazer qualquer coisa que não vai te dar nenhum tipo de retorno, almoça, claro, né? Pelo amor de Deus, que a gente precisa comer, se alimentar. Mas pega o celular, vai falar com o cliente, vai oferecer seu trabalho nas horas vagas do almoço ali do seu trabalho. À noite em casa, você estuda, modela, oferece também. Final de semana, o que eu vou fazer esse final de semana? Eu vou dormir o final de semana inteiro. Não, vamos estudar, vamos modelar, vamos fazer, vamos acontecer. É possível. Igual a Milena falou, é possível. Pega as suas horinhas vagas ali, ó, manda ver, tá? Porque isso vai te dar um retorno. Vai te dar a oportunidade de ser uma artesã poderosa, reconhecida, gera renda com biscuit de 1.000 a 5.000 por mês ou mais e vai te dar independência financeira. E aí, se você quiser, você faz a transição. Depois que você se organizar, você faz uma transição. Vai juntando um dinheiro, vai poupando para que você consiga largar a CLT se for a sua vontade e viver exclusivamente do biscuit. Olha o que a Milena mandou. Ó, eu vou ler para vocês. Eu ganhava R$400 morrendo de trabalhar. Agora eu trabalho menos e curto muito mais os frutos de se dedicar um pouquinho em evoluir. Vou ler o resto, que ela mandou mais coisa. Hoje o meu faturamento médio é entre 4.000 e 6.000 por mês, dependendo do que consigo produzir no mês. Quem hoje CLT ganha 4, 6.000 por mês? E você viu o que ela falou? Hoje ela já tá colhendo os frutos, se dedicando só um pouquinho. Porque ela é super especial? Não, ela só quis fazer acontecer. É maravilhosa, claro que é. Mas ela quis fazer acontecer e você pode também, certo? E por onde que você começa? Carol, por onde que eu vou começar então? Como que eu vou fazer isso? Por onde? Por onde? Vou falar para vocês agora. Primeiro, vocês vão buscar uma especialização. Um método que te ensine a fazer e vender os seus trabalhos. Um método que vai facilitar o seu processo de evolução, de aprendizado para quem está começando do zero, que vai te permitir poupar tempo, porque se você trabalha fora, você precisa de um tempo mais ágil aí, né? Uma agilidade no negócio. Então, você ter um método que vai te permitir poupar tempo, vai te ajudar nesse processo. E ter também um método que te ensine a fazer e vender. Porque não é só modelar, é também vender. E aí, você tendo os dois juntos, vai te poupar tempo, você vai conseguir mesmo trabalhando fora e você vai conseguir resultados muito rápidos. A Milena teve resultados assim de meses. Foi um mês, na verdade, né, Mi? Que você estava aplicando o método e já teve resultados diferentes dos outros faturamentos. Então, é rápido quando você tem um método. Quando você vai sozinha é mais demorado. E aí depois você vai organizar a sua rotina. Carol, eu tenho Quando eu trabalhava, teve uma época que eu trabalhei numa Pax, aqui na minha cidade. E eu tinha o meu horário de almoço. E eu tinha 2 horas de almoço. Eu podia escolher se eu tinha o almoço das 10, 11, meio-dia. Das 10 ao meio-dia. A pessoa maravilhosa de cálculo, né? Das 10 ao meio-dia. Ou se eu tinha um almoço do meio-dia às 2 da tarde. A gente escolhia, a gente trocava entre as funcionárias. Hoje eu preciso fazer o almoço mais cedo, hoje eu preciso fazer o almoço mais tarde. E a gente tinha essa liberdade dentro da Pax lá para trocar e tal. E aí, eu trabalhava nesse escritório e eu fico pensando que em 2 horas de almoço dá para fazer muita coisa. Porque o que eu fazia nas minhas 2 horas de almoço? Eu almoçava rapidão, comia, engolia a comida e dormia, gente. Eu dormia 1h30 ou mais. Eu dormia. Se fosse hoje e eu tivesse começando no mundo do biscuit, eu tivesse começando a querer ter independência financeira com biscuit, o que eu ia fazer? Eu ia almoçar e 1h30 de almoço, eu ia fazer muita coisa. Eu ia postar a foto da peça que eu fiz, eu ia falar com o cliente, eu ia divulgar nas redes sociais, se você ainda não tem cliente, eu ia começar a mostrar o meu trabalho, ia começar a divulgar, ia começar a mandar para as pessoas, ia começar a usar as técnicas de divulgação, ia estudar
e assistir a aula para depois à noite chegar e modelar, já tá com conteúdo na cabeça. Eu ia aproveitar muito mais. E eu não teria ralado tanto tempo para conseguir ter minha independência financeira com o Biscuit. Eu tô dando para vocês o meu exemplo. Eu olho para trás e eu vejo, falo, gente, podia ter feito antes, né? Então, assim, não vamos ficar nessa também esperando muito e depois se arrependendo, tá? Mas o que eu quero dizer é que vocês podem, tendo 1 horinha por dia, se for de almoço, almoça 30 minutinhos e 30 minutinhos assiste uma aula, faz uma divulgação, fala com o cliente, tá? Vocês vão conseguir. À noite, organizando a sua rotina, à noite você chega, faz as coisas que você tem que fazer em casa, cada um tem uma rotina, algumas pessoas têm filhos, outras não, umas pessoas são casadas, outras não. Organiza a sua rotina, faz o que você precisa fazer e tira pelo menos 1 hora por dia ali, 30 minutinhos que seja, para você estudar, modelar e começar a produzir. Final de semana, faz isso também. É um esforço que você faz agora para você colher bons frutos depois. A Milena, ontem de manhã, né, Milena? Não tá aqui, acabou de falar aqui com a gente, tá tendo um faturamento de 4 a 6 mil por mês. Ela não tava na live ontem, porque ela tava viajando com a família dela, curtindo. Porque ela se esforçou só um pouquinho no começo, ela falou que agora. Ela se esforçou para conseguir isso. Por que você não vai conseguir? Ela trabalha bastante, hoje ela vive exclusivamente do Biscuit. Mas você também pode, mesmo sendo CLT, tá? E depois que você começar... se você estar dentro de um método, seguir um curso, fazer um método, depois que você organizou a sua rotina, começou a entender esse processo todo e começou a se adaptar com essa rotina, você começa a colocar metas de faturamento. No começo, pode ser que você venda, sei lá, R$500, R$700 por mês. Mas, se você colocar metas, você vai correr atrás disso. Você vai... Ai, Carol, eu vendo R$200 com meu biscoito todo mês. Coloca uma meta de que você quer começar a vender R$1.000 e corre atrás dessa meta. Depois você aumenta. Coloca 1.200, 1.300, 1.500, 1.600, 1.000, 2, 3, 4 e vai aumentando. Até que você tenha consistentemente um faturamento de 4, 5 mil por mês, 6, se você quiser também. E aí, se você quiser, quando você conseguir bater essas metas, você vai ter que se dedicar mais ao biscuit, porque vai ficar com mais encomenda, você vai ter que trabalhar mais. Aí, se você quiser, você larga CLT e vive exclusivamente do seu biscuit, colhendo todos os bons frutos que o biscuit dá para você, que é trabalhar em casa, fazer seus horários, ter liberdade geográfica, liberdade financeira, poder acompanhar o crescimento dos seus filhos e dar uma vida muito mais confortável para eles. Uma das coisas que minha mãe fala para mim, quando eu nasci, minha mãe tinha que trabalhar muito. E aí ela trabalhava num serviço que era de noite, era plantão, assim, sabe? E aí de manhã ela chegava em casa, tadinha, super cansada, queria dormir. Enquanto minha mãe estava trabalhando, meu pai também estava trabalhando, eu ficava com uma babá, que é a avó Fátima, que eu amo de coração, considero como a minha avó, assim. Eu ficava com a avó Fátima. Só que a minha mãe, ela fala que ela não me viu crescer. Porque eu tive uma ótima educação, tive pessoas que me amam muito do meu lado, e eu sou muito grata a cada um deles. Mas a minha mãe, ela fala que ela não me viu crescer. Quando ela assustou, eu já tava mocinha, igual ela fala. Então, por quê? Já tinha que trabalhar fora. E trabalhar muito. E será que quem tem filho hoje vai querer deixar de acompanhar o crescimento dele? A educação, né? Deixar com outras pessoas? Pensem nisso, tá? Em resumo da obra, dá sim para você gerar renda com o biscuit trabalhando fora e dá sim para você ser independente financeiramente com o biscuit mesmo trabalhando fora. Mostrei para vocês o exemplo da Kelly, nossa aluna, e dá também para você viver exclusivamente do biscuit ganhando muito mais do que um salário mínimo. Até muito mais do que um salário de um concurso público por aí.